Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para trazer uma palavra dos céus diretamente para a sua vida, amém? Nesse momento você possa colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos para a gente fazer a oração inicial, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero te entregar a vida de cada pessoa, de cada jovem que está assistindo esse vídeo nessa sexta, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra que o Senhor me entregou, Pai, que o Senhor vai estar tocando no coração de cada pessoa, que eu vou estar sendo um ministro na vida dessas pessoas, Pai, e também na minha vida, Pai, que o Senhor vai estar tocando na minha alma, no coração dessas pessoas, para que elas venham ter um entendimento completo do Espírito Santo, Pai, que elas venham ter a revelação do Espírito Santo na vida delas através dessa mensagem, e que essa mensagem venha tocar nos corações dessas pessoas de uma forma extraordinária e grandiosa, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem que eu escolhi é: quem está governando o seu coração? E o texto base dessa ministração é Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui nesse versículo, Paulo está dizendo que ele simplesmente abandonou tudo aquilo que o mundo pode oferecer, abandonou a vida do pecado para viver uma vida de santidade, uma vida com Cristo. Ele é um dos maiores exemplos de personagem para nós, de personagens que deixaram tudo, que abandonaram tudo para simplesmente ser um prisioneiro de Cristo, ser uma pessoa que vai ter uma vida 100% voltada para Cristo. Então Paulo é um grande exemplo para todos nós de como ter uma vida de renúncia, de ser um jovem apaixonado muito por Cristo. Amém? E o primeiro ponto dessa ministração que eu anotei é: o coração é mais importante do que a aparência. Muitas das vezes você pode até conseguir enganar pessoas com a aparência, mas Deus vê você por dentro. Uma pessoa pode levantar as mãos, cantar, pregar, postar versículo e até parecer extremamente espiritual, mas isso não significa necessariamente que o coração dela esteja rendido a Deus. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje: quem você é quando ninguém está olhando? E esse primeiro ponto é muito importante porque ele diz que a gente deve sempre ter uma vida em secreto com Deus, porque é mais importante o nosso secreto do que a gente diante dos homens. Então a gente não vai viver uma vida de aparência, uma vida de obras perfeitas, querer ser alguém de muita sabedoria, querer ser alguém sábio, alguém que entende muito, mas que por fundo você não entende nada, que por fundo você é uma pessoa triste, uma pessoa com raiva, uma pessoa gananciosa, uma pessoa que vive uma vida de engano. Então que nós devemos sair desse engano, viver uma vida de sinceridade, porque Deus só quer uma coisa de nós, um coração sincero, honesto e humilde. Então que nós devemos gastar nossas vidas para Jesus, nós devemos ser sinceros com Ele a cada momento, que assim Ele vai nos recompensar a cada dia e tirar essa vida de aparência e viver uma vida normal, uma vida sincera com Deus. Amém? E o segundo ponto dessa ministração é: aquilo que você alimenta, cresce. Seu coração é constantemente alimentado por alguma coisa. Aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, as pessoas que você anda, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você coloca diante dos olhos. Se você alimenta sua vida espiritual, ela cresce. Se você alimenta constantemente aquilo que te afasta de Deus, isso também cresce. E uma frase muito poderosa que eu deixei aqui também: você não pode alimentar a carne todos os dias e esperar que o espírito esteja forte. Então esse segundo ponto também é muito importante, porque ele diz que aquilo que você alimenta, você vai estar plantando na sua vida. Então se você, por exemplo, quer se afastar do pecado, você está querendo realmente renunciar a um pecado que você cometeu muito, ou que você realmente está cometendo demais, aí você vai lá, quer renunciar, mas não para de criar frutos, criar brechas para aquele pecado entrar. Então não adianta nada você querer renunciar a um pecado e não querer parar de alimentar ele. Porque você deve sempre evitar os gatilhos para você chegar até o pecado. Porque esses gatilhos podem ser até num vídeo, em alguma pessoa, em uma fala, pode ser você escutando alguma coisa, você assistindo alguma coisa. Então evite esses gatilhos que vai ativar a sua vida carnal, que vai ativar esse pecado. Fique longe dessas coisas que vão te afastar da presença, que vai te afastar de Deus e que só vai trazer pecado. Afaste disso, viva uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto que eu deixei aqui também é: o que ocupa o primeiro lugar está governando você. Pergunta para você: quem está sentado no trono do seu coração? Amém? Pode ser Deus, mas também pode ser dinheiro, aprovação das pessoas, relacionamentos, aparência, celular, prazer, fama, pecado, ego. E uma coisa importante: nem tudo é necessariamente ruim em si mesmo. O problema é quando alguma coisa ocupa o lugar que pertence a Deus.
E uma frase também muito forte que eu deixei aqui. Aquilo que recebe o melhor do seu tempo, da sua atenção e da sua energia, provavelmente revela onde está o seu coração. Então aqui nesse terceiro ponto está dizendo que nós não devemos colocar essas coisas mudando, essas coisas temporárias, essas coisas momentâneas do mundo, que o mundo oferece em primeiro lugar, em prioridade na nossa vida, mas que Deus seja a prioridade. Então deixe essa vida de pecado, não deixe que o pecado domine sua vida, não deixe que o pecado venha ser a maior parte do seu dia, mas que venha ser Cristo. Que você venha abandonar essa vida de pecado e venha viver uma vida onde você vai colocar Deus em prioridade, que ali ao seu acordar e até o seu adormecer, que você venha estar sempre ali conectado, uma intimidade com Deus, sempre ali tendo um momento com Deus, seu pensamento vai estar sempre 100% ligado a Deus. Então, renuncie essas coisas que vai te colocar em prioridade, vai ficar acima de Deus. Então, deixe Deus em primeiro lugar na sua vida. E se tiver alguma coisa que está acima de Deus, renuncie a essa coisa, ou então afasta dela. Então, viva uma vida de renúncia, uma vida onde Deus vai ser sua prioridade na sua vida. Amém? E o quarto ponto que eu anotei aqui foi: se você não governar seu coração, outras coisas vão governá-lo. A tentação começa pequena, um pensamento, uma curiosidade, uma escolha, uma concessão. E quando a pessoa começa a alimentar aquilo, pode se transformar em algo muito maior. Às vezes você pode estar há pouco tempo de cometer um pouco simples por estar alimentando ele. É por isso que Provérbios diz: guarda o teu coração. Não é brinca com o pecado, não é chega perto para ver até onde você consegue ir. É guardar o teu coração, é você guardar a sua vida do pecado. Não adianta nada você querer se afastar do pecado e deixar ele governando sua vida. A sua vida deve ser governada por Cristo. Mas se você não renunciar a essas coisas, se você não parar de viver essa de pecado, infelizmente o pecado vai estar dominando a sua vida, vai estar governando. Então que você venha deixar que Deus entre na sua vida, porque está a todo momento batendo na nossa porta, está a todo momento querendo entrar. E é nossa decisão deixar ele entrar para fazer a mudança na sua vida, para fazer a transformação e entregar aquilo que ele tem para nós. Então que nós possamos deixar Deus entrar e governar a nossa vida, porque eu creio que grandes coisas ele tem para nos entregar. Mas infelizmente essas coisas ainda estão pendentes porque a gente ainda não colocou ele em prioridade, porque a gente não deu a atenção que ele precisava, que a gente não deu a ele a oportunidade de governar o nosso coração. Então que a gente venha tirar essa maldosidade do nosso coração e venha colocar Cristo em prioridade, venha estar deixando ele governar a nossa vida. Amém? E como é que você vai estar deixando Deus governar a sua vida? Através da palavra, através da oração, da renúncia, do jejum. É tudo isso que vai fazer você ali ter uma conexão mais profunda com Deus. Amém? E o quinto ponto dessa mensagem é: Jesus não quer apenas uma parte do seu coração. Deus não quer ser apenas uma parte da sua vida, irmãos. Não é domingo é Deus, segunda é escola, terça é diversão, quarta é pecado, não. Cristo quer governar tudo. Se Ele é Senhor, precisa ser Senhor dos pensamentos, das escolhas, amizades, palavras, internet, sonhos, planos e decisões. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: eu realmente entreguei meu coração para Jesus ou eu apenas entreguei uma parte dele? Amém, irmãos? Então, a pergunta dessa noite não é simplesmente eu sou cristão. A pergunta é: quem está governando meu coração? Porque aquilo que governa meu coração, cedo ou tarde, vai acabar governando sua vida. Então, irmãos, que nós devemos deixar que Deus governe o nosso coração. Porque se não deixar, não tem como viver uma vida de renúncia, irmão. Às vezes vamos ter uma vida com Deus, uma vida de renúncia, uma vida onde a gente vai gastar nossa vida completamente para Deus. E não entregar apenas uma parte para Deus, entregar o mínimo. A gente deve estar dando o nosso máximo para Deus. E até o nosso máximo é pouco para Deus. Tanto que Ele é grandioso. Até porque nós estamos tão pequenos comparado a Deus. Então, o nosso mínimo é quase nada para Deus. Então, que a gente vem entregar o nosso máximo, a gente vem dar ali o nosso melhor, no nosso devocional, no nosso momento de oração, no nosso louvor, no nosso devocional, tudo que a gente for fazer, a gente vai dar o nosso máximo para exaltar aí a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor, amém? E o sexto ponto dessa mensagem é: o que entra no seu coração precisa ser vigiado. Filipenses 4:8 vai dizer, Paulo ensina a pensar naquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. E pergunte a si mesmo, examine a sua vida. O que eu estou assistindo? O que eu estou ouvindo? Que tipo de conversa estou alimentando? O que fico pensando quando estou sozinho? Aquilo que eu consumo me aproxima ou me afasta de Deus? E uma frase forte aqui para vocês hoje. Você não consegue controlar tudo o que aparece diante dos seus olhos, mas pode decidir o que vai permanecer dentro do seu coração. Então, irmãos, Satanás ele vai te dar ali um prato pronto
para você comer. E você só come se você quiser. Então, é a gente ter uma vida de escolhas, ter uma vida de decisão. A gente não deve deixar que o pecado domine nossas escolhas. A gente deve ter domínio próprio. Domínio onde a gente vai escolher o caminho da cruz, o caminho estreito. Porque lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 ao 14, vai dizer que larga é a porta que leva à perdição e estreito é o caminho que vai levar à vida. Então que a gente venha ter uma vida de renúncia, viver uma vida de caminho estreito. Pode ser difícil, mas que no final vai te levar para a vida eterna. Imagina só, você está aqui vivendo essas coisas que para você é difícil, mas para que no futuro você vai ter uma recompensa muito mais grande. Uma recompensa que vai valer muito a pena e é incomparável com aquilo que você fez. Então, que a gente venha ter domínio próprio, não deixar que o pecado domine nossa vida e venha decidir todos os dias viver uma vida de cruz, tomar nossa cruz, as nossas responsabilidades, para que o propósito de Deus na nossa vida venha se concluir. Amém? E o último e sétimo ponto dessa mensagem é: um coração governado por Deus produz uma vida diferente. Quando o Espírito Santo governa nosso interior, isso começa a aparecer exteriormente. Amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, não é apenas falar, Deus está no meu coração. A vida começa a demonstrar quem está governando. É uma frase forte para você também. Quem governa o seu coração acaba aparecendo nas suas atitudes. Então, quem está governando o seu coração, irmãos? Então, o nosso coração, ele só deve ser governado por uma coisa, que é Deus e Jesus Cristo. E quando você deixa que Deus governe sua vida, você vai produzir bons frutos, você vai viver uma vida de santidade, uma vida longe do pecado. Mesmo que todos os dias nós somos pecadores, a gente vai pecar, mas que a gente vai reconhecer que tudo aquilo que a gente faz é errado e que a vontade de Deus é prazerosa, a vontade de Deus ela é perfeita, ela aperfeiçoa na nossa vida a cada dia. E o amor de Deus ele vai se renovando a cada manhã por nós. Então a cada dia mais o amor de Deus vai crescendo infinitamente, porque o amor de Deus ele não acaba, o amor de Deus é infinito pela gente. Você pode até pensar que errou demais nessa vida, você pode até pensar que cometeu muitos erros, muitos pecados, mas eu quero dizer uma coisa para você: não há grande pecado que a graça não supere, irmãos. Então a graça de Deus ela é extraordinária, ela supre todo o pecado que você comete. Então você não deve ficar ali com pensamentos ruins, porque isso é a armadilha do diabo. Ele coloca pensamentos na sua cabeça de tentar fazer você se desviar da presença de Deus, tentar fazer você desviar ali seu pensamento de Deus. Então, que você venha se afastar dessas iscas, dessas armadilhas do diabo e venha focar no que Deus está te chamando, no propósito que Deus está te chamando. Você não pode fugir do propósito de Deus, irmãos. Amém? Você deve sempre ali, Deus está te chamando a todos os momentos para viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia, porque Ele quer transformar você, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida e fazer coisas extraordinárias. Ele quer te entregar coisas que está pendente, porque você, infelizmente, ainda não abandonou a vida do pecado, ainda não renunciou àquilo que precisa ser renunciado. Então, que você venha ter uma vida de renúncia, porque a renúncia, se você não viver uma vida de renúncia, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então viva uma vida de renúncia, viva uma vida de santidade, uma vida onde ali você vai gastar 100% da sua vida para Jesus. E assim você vai conseguir agradar a Deus de alguma forma. Então, irmãos, essa é a pergunta principal para você hoje. Quem está governando seu coração? Você não pode deixar que o dinheiro, não pode deixar que a fama, que o ego, que o engano, que Satanás governe seu coração, mas deixe que Deus entre e governe seu coração, porque Ele é o melhor governador para o seu coração. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que pode acontecer, Ele sabe tudo que você passa, então Ele é o melhor governador para a sua vida. Então deixe que Ele entre, faça a mudança, deixe que Ele domine a sua vida e que você venha ter domínio próprio por si mesmo. Não deixe que o pecado domine sua vida, tenha domínio próprio, decida viver uma vida de santidade todos os dias, não decida o pecado, porque o pecado ele vai te levar para o inferno, irmãos. Mas viver uma vida de santidade, viver uma vida com Deus, vai te levar para o céu, vai te levar para viver uma vida eterna com Deus. Então, sempre, em todos os dias, escolha o caminho da cruz, escolha sempre estar ali com Deus ao seu lado, em nome de Jesus, amém? Eu quero estar aqui agora orando por cada um para estar finalizando essa mensagem, amém? Que você possa colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por essa mensagem, Pai. Muito obrigado por essa palavra que eu estou aqui ministrando para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha estar tocando nessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Que através dessas palavras, essas pessoas venham estar refletindo, assim como não só elas, mas eu também, Senhor, em nome de Jesus. Porque essa palavra não é só para elas, é para mim também. Então, que a gente venha estar tendo um coração que é governado por Ti, que essa palavra está servindo de muito aprendizado para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está em nossos corações em todos os momentos, está ali nos guiando nossos passos para que a gente venha cair
E se a gente cair, que a tua mão vai estar ali para nos levantar em nome de Jesus. Amém? E também, você que está assistindo esse vídeo, está aí no canal da Nova Aliança SPAB. Então, que você possa se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar para todas as pessoas que você conhece, porque isso vai estar nos ajudando a ganhar mais pessoas, mais almas para Jesus. Amém? Glória a Deus!